Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia aos nossos amigos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E aqui estamos mais uma manhã de domingo para cultuarmos ao nosso Deus, não é? Para buscar a sua presença, como também nos edificarmos em sua palavra, não é? Deus tem feito grandes maravilhas, sim. Deus tem feito grandes maravilhas em nosso meio, não é? E nós somos felizes por isso. E o Salmo 128 diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Não é? Então, louvado seja o Senhor, nosso Deus. E é com alegria que nesta manhã estamos aqui para celebrar ao nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus, que é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Mas antes de começarmos a celebração, nós queremos passar as comunicações para os nossos irmãos. Não esqueçamos que terça-feira é o nosso dia de oração, é o dia que a família se reúne para culto de oração, não é? De adoração também, de louvor a Deus. O culto é completo, não é? Mas é um momento em que nós estamos clamando ao Senhor. Não esqueçam de estar orando pela a família que foi sorteada, né? A família de oração, não é? Continue orando, continue também trazendo a mensagem para a família, trazendo aqui para o santuário, não é? Abençoando a família com uma mensagem especial. Tá bom? E quinta-feira estaremos também aqui cultuando ao Senhor. Lembrando aos irmãos e amigos que houve alteração nos horários. Então, às quinta-feiras, o horário é às 19h30. Domingo pela manhã, sempre às 10 horas. E à noite é às 19 horas. Então, ficou assim o nosso horário. E hoje à noite, nós teremos na ministração da palavra de Deus, a nossa irmã Lília Vasconcelos. Ela é membro da PIB em Ubaitaba, né? E é filha do pastor Roque da Silva. Então vamos ter o prazer, né, na noite, né, no culto da noite, estar ouvindo a nossa irmã Lília. Divulgue isso, né, e vamos juntos nos fortalecer, receber a palavra de Deus através da nossa irmã Lília. Já esteja orando também, não é, por ela, não é, e que o Senhor seja glorificado e que a palavra dele venha, não é, nos fortalecer, nos abençoar nesta noite. Nós vamos estar orando ao Senhor e logo estaremos começando o nosso momento de cânticos ao Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos mais uma vez, não é, voltar ao nosso cantor cristão, tá bom? Então vamos cantar juntos essas músicas lindas que o nosso cantor cristão tem. E eu gostaria também de convidar aqui para fazer dupla comigo a nossa irmã Gervalinda. Nós vamos fazer aqui um dueto, não é, dessas músicas, e antes ela vai estar orando ao Senhor. E assim, creio que todos já estão aí sentados, prontos para esse momento especial de cultuar ao Senhor. Então, oremos. Deus bendito, amado Pai, Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Amém, Jesus. Como é bom podermos estar também aqui no templo, Senhor, reunidos em Teu nome. Jesus. E nesta manhã de domingo, Te louvamos, porque podemos estar aqui, Senhor, Te rendendo um culto de adoração. Amém, Jesus. Receba a nossa adoração. Recebe, Senhor. Continue nos abençoando, abençoando a cada lar neste momento. Amém, que já está Jesus. reunido como igreja, para juntos ouvirmos a Tua palavra. Amém, Senhor, Jesus. continua nos abençoando. Continua, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. E, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Continua, Senhor, repreendendo este mal que está sobre a terra. Oh, Senhor. Nos conceda, ó Deus, a bênção de passarmos por tudo isso, Senhor Deus. Amém, mas passarmos, ó Deus, guiados e protegidos debaixo das Tuas asas. Amém. Receba a nossa adoração nesta Sim, manhã. Senhor.
E já te suplicamos, ó Deus, pelo culto da noite. Amém, Pela Jesus. ministração da palavra através da tua serva Lília. Amém, Deus. Nos conceda a bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Estão preparados? Vamos então cantar com alegria ao nosso Deus. Começa com um convite, não é? A louvar. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus,
É bom, não é? Muito bom cantar ao Senhor, não é? E o Senhor inspirou pessoas, não é, para trazer o canto, e canto que enche a nossa alma, não é? E nós vamos nesse momento fazer na oração de dedicação, dedicando os nossos dízimos e oferta, não é? Os irmãos já devem estar aí preparados, e vamos orar nesse momento e apresentando a Ele nossas vidas para o serviço do Senhor. Os irmãos não esqueçam dos alimentos também, tá? Durante a semana, aos domingos pela manhã também pode vir aqui, o templo está aberto, né? E nós estaremos aqui, né, de portas abertas, né, em parte, né? Os irmãos que quiserem vir aqui fazer esse momento já da entrega, mas nós vamos orar agora consagrando, também agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana. Creio que só foi o Reginaldo, se eu não me lembro, só foi ele no sábado passado, né, completou mais um ano de vida, e a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso irmão. Então vamos orar. Deus nosso Pai, grande e exaltado és Tu em toda a terra. Deus, a nossa gratidão, a gratidão do nosso coração pelos Teus feitos, apesar de não merecermos, mas Tu tens sido fiel, Tu tens sido bondoso, Senhor, misericordioso para conosco. E nesse momento, ó Deus, de entrega, nós entregamos a nossa vida, Senhor. Mais uma vez apresentamos a nossa vida para o Teu serviço, para o Teu louvor, para a Tua adoração. Pai, também Te entregamos a nossa nação. Deus, cobre-nos com Tua graça. Vem em socorro, ó Deus, da nossa nação. Por isso, ó Deus, Te pedimos a bênção em favor das autoridades do nosso país. Prefeitos, governadores, presidentes, todos, ó Deus, que compõem o governo em nosso país. Que Tu, ó Deus, derrame bênção sobre eles, dando sabedoria e graça, ó Deus, para governar bem o nosso povo. Que haja, ó Deus, alegria em nossa nação, Deus. E por isso também nós Te pedimos que mais uma vez clamamos a Ti por socorro, Senhor, em favor deste vírus, ó Deus, que tem afetado as nações. Deus, repreende em nome de Jesus. Deus, também repreende o anjo da morte. Ó Deus, e que os que estão infectados sejam curados em nome de Jesus. Pai, nos dá uma luz, Senhor. Venha sobre nós e nos abençoa, Senhor. Deus, nós Te pedimos agora pela escola bíblica dominical que vamos ter, o estudo da Tua palavra, que Tu use as Tuas filhas poderosamente, ó Deus, para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Mais uma vez, suplicamos pela irmã Lília, que vai estar trazendo a mensagem de Deus para nós no culto da noite, que possamos, ó Deus, receber com alegria a Tua palavra. Ó Deus, abençoa as famílias, Deus, aquelas que têm pedido orações, que Tu alcance, ó Deus, cada um com Tua mão poderosa, suprindo as suas necessidades, abençoando, ó Deus, cada lar, cada família, ó Deus, que possamos a cada dia ser fortalecidos no Senhor. E, ó Deus, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, não há outro, e que a família é o presente Teu para nós. E assim, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar o irmão Reginaldo e Hiroshi, né? Então, vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, agora é com vocês. Vamos estudar a palavra do Senhor. Feliz pela nossa irmã Yonan voltar, né? Depois de um tempo, graças a Deus, ela está aqui de novo com a gente.
Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus. Amados irmãos da PIB em Aratuípe e das demais igrejas, amigos, pessoas de bem distantes em outro estado e até em outro país nos assistem. Deus continue abençoando. Bom dia, irmã Yonan. Bom dia, queridos que nos assistem nesta manhã. Para nós é um motivo de muita alegria e também de saudade, né? Estar aqui na igreja, vendo os bancos vazios, mas pelos olhos da fé nós enxergamos todos vocês, né? E pedimos a Deus que esse período passe logo, mas sabemos que o tempo é de Deus para todas as coisas. E a palavra também é de saudade, né? De todos os irmãos. É verdade. Meus queridos irmãos, e aí? Já estão com a sua revista na mão? Já estão também com a sua Bíblia? Muito bem. Vamos, neste momento, nos desligar de tudo, né? Se tem a salada ainda para fazer, deixa para depois. Né? Então, todo mundo sentado em casa, né? Para estudar a palavra de Deus, faça de sua casa, neste momento, o templo para estudar a palavra de Deus. É como se você estivesse aqui Na classe. na casa de Deus, não é? Afastado de tudo. Então, agora é o tempo para estudarmos a palavra de Deus. Meus amados, lembrando para os irmãos que nós estamos estudando milagres de Jesus. Nós estudamos a primeira lição falando sobre o grande milagre de Jesus, o seu primeiro milagre, quando transformou a água em vinho. Estudamos também no segundo capítulo o poder sobre a natureza, aquela pesca maravilhosa. Que lição importante. Na terceira lição falamos sobre pão para alimentar multidão, Jesus mostrando o seu poder, multiplicando pães e peixes. E hoje nós vamos falar sobre visão, a lição número 4, visão para quem nasceu cego. Jesus é maravilhoso, milagres e curas de Jesus, que coisa importante, não é? E vamos pensar um pouco, irmãos, que Jesus foi enviado por Deus a esta terra. E desde lá do Éden, quando o homem pecou, Deus prometeu um que nasceria de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus já foi o prometido por Deus. Deus prometeu um Salvador. E essa promessa não ficou apenas lá no livro de Gênesis. Também nós encontramos no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 35, diz que o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Então, isso já foi profetizado. Deus usou o profeta Isaías para já anunciar a vinda do Messias, dizendo o que esse Messias faria. E sabemos que o Messias é o enviado. Então, tudo que Jesus fez, os milagres de Jesus, como vamos ver esta manhã, esse milagre de Jesus curando um cego de nascença, já tinha sido profetizado, né? Deus, na sua graça, já tinha comunicado isso ao povo.
Infelizmente, muitos até tomaram conhecimento, mas não acreditaram. E quando Jesus chega, muitos veem Jesus operar milagres e muitos não creem. Então, vamos pensar nesta manhã no livro de João, no capítulo 8, vamos encontrar, aliás, João, no capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. E quando Jesus estava caminhando, Jesus encontrou um cego de nascença. E os discípulos perguntaram para a Jesus: ó Senhor, quem foi que pecou? Foi este? Ou foram seus pais? Então, este foi um momento bem interessante, porque os judeus estavam em festa. Estava acontecendo a festa dos tabernáculos, que é quando os judeus iam a Jerusalém para celebrar a peregrinação no deserto, que durou 40 anos, e também para expressar gratidão a Deus pela colheita. Era também a festa da colheita, não é? E durante o ano, e durante os 7 dias de festa, o povo oferecia sacrifícios a Deus, como determinava a lei de Moisés. E ao encontrar o cego, que devia ser uma pessoa bem conhecida pelas pessoas, não é? Porque cego de nascença, então era comum naquela época o cego ficar sempre em algum lugar estratégico pedindo esmolas. Eu alcancei aqui em Aratuípe algumas pessoas que pediam esmolas, e tinha aqui em Aratuípe um senhor chamado senhor Arlindo. Ele ficava naquela esquina ali, quando nós dobramos em frente ao Bar de Nido, ele ficava naquela esquina, e ali próximo tinha uma padaria, onde a irmã Neide ficava sempre ali vendendo pão. Quando a gente vinha da escola, entrava ali para comprar pão, e seu Arlindo ficava ali sentado com uma cuia, não é? Uma cuia, aquela cuia do queijo, né? E ele ficava ali com algumas moedas sacudindo, não é? E ele dizia assim: esmola para o cego, esmola para o cego. E aí as pessoas passavam, jogavam moeda ali, davam dinheiro para o seu Arlindo, e às vezes ele saía também de porta em porta pedindo esmolas. Era uma alegria para as crianças conduzir seu Arlindo pela rua de Aratuípe pedindo esmolas. Eu então já gostava. Quando eu passava, ele tinha os dedos cortados, né? Tinha dois assim, que ele passava sempre no rosto. E aí ele dizia assim: seu Arlindo já foi ver o pão? Não. Aí eu atravessava, onde é o Bar de Nido, ali era uma padaria, de senhor Aníbal. E eu então ia lá: seu Aníbal, o pão de seu Arlindo. Aí seu Aníbal me dava o pão: seu Arlindo, aqui seu pão, né? E às vezes quando eu encontrava ele subindo, aí eu, às vezes ia fazer alguma coisa, mas largava para sair levando o seu Arlindo de casa em casa para pedir esmolas. Então, esse cego estava ali pedindo esmolas. No capítulo 9, versículos 1 e 2, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus então diz para os seus discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aconteceu para a glória de Deus, porque naquele momento Jesus ia realizar o milagre da cura do cego de nascença. Né? Então, e na pergunta que eles fizeram, eles já estavam duas possibilidades de resposta. Né? Porque era a convicção dos judeus que todo sofrimento se originava de um pecado. E este podia ser dos pais da criança ou da própria criança antes do nascimento. Então, os discípulos apenas queriam saber de quem era o pecado. Interessante, irmãos, que na época de Jesus, os judeus já estavam muito influenciados pelo pensamento platônico, o pensamento do grande filósofo Platão, discípulo de Sócrates,
não é? Que era um filósofo grego, e também pelas religiões orientais. E eu, então, pesquisando, vou inclusive falar para os irmãos que Platão defendia o inatismo, ou seja, o nascimento como princípios racionais e ideias inatas, quer dizer, ideias que já nascem. A origem das ideias, segundo Platão, é dado por dois mundos, que são o mundo inteligível, que é o mundo que nós, antes de nascer, passamos para ter as ideias assimiladas em nossas mentes. Queridos, quando uma criança é gerada dos pais biológicos, Deus então começa a trabalhar nesse ser. Deus coloca o fôlego de vida, e é Deus quem prepara todo esse ser. Nós somos únicos. Então vamos pensar que já existia essa influência, não é? Dessa filosofia, não é? A preexistência da alma, não é? Isto é, que todas as almas existem antes do nascimento físico, e por isso as pessoas podiam pecar, não é? Antes de nascer. E essa ideia não é ensinada pela palavra de Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, os judeus criam, né, também que essa consequência poderia ter vindo, né, de seus pais. Por isso que eles perguntaram a Jesus. Então, quanto à primeira crença de que uma pessoa podia pecar antes do nascimento físico, Jesus preferiu nem comentar, né, porque não é de Deus. E ele preferiu comentar. Aliás, ele nem preferiu comentar, pois nada existe no Antigo Testamento que dê apoio a esta ideia. E quanto à segunda, a de que o sofrimento sempre é consequência direta de um pecado, Jesus ensinou que nem sempre uma doença é consequência de algum pecado. Então, no caso daquele cego, por exemplo, a doença foi uma oportunidade para Jesus mostrar mais uma vez o seu poder e evidenciar que ele era o Filho de Deus, a luz que veio ao mundo, como está no livro de João 8, no capítulo 12, que diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ok? Então, Jesus veio com essa missão, não é, irmã Euna? Exatamente. Eu creio que nessa parte que tem assim, que Jesus nem preferiu comentar, né? Porque a gente sabe que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos, Com né? certeza. E existe um tempo específico para cada coisa, né? E eu acredito que naquele momento, se Jesus fosse detalhar tudo, eu acho que ninguém suportaria, porque ninguém compreenderia, porque eles estavam inseridos num cenário ainda mosaico ainda, de Moisés. Isso. Eles ainda estavam vivendo a lei de Moisés. Então, eles tinham aquela questão toda de religiosidade, de guardar as coisas, porque a lei de Moisés era isso, era assim. Então, eles não tinham nem dimensão ainda do que era o reino de Deus. Reino de Deus, é verdade. Eles não tinham nem dimensão ainda de quem era o Messias, nem que aquele que estava se apresentando era o Messias. Até porque nem todos o receberam, né? E em se tratando da missão de Jesus, ele sabia o momento certo para começar e o momento certo que ele ia terminar o passeio dele, né, o primeiro, terreno. Não é isso? Com certeza. Então, ele nos dá também com isso, no capítulo 9 e no verso 4, ele nos adverte no seguinte, quando ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o que é que a gente pode pensar quando ele diz assim, enquanto é dia? Enquanto estamos vivos. Né? O dia aqui, ele está se referindo à vida. E a noite aqui está se referindo à morte. Então, convém que ele faça as obras de Deus enquanto ele está vivo.
E até aqui. mesmo porque ele tinha um tempo, não é? Isso. Ele tinha um prazo. Ele não é? tinha um prazo. Como de ministério. Ali naquele momento, os seguidores deles ainda não tinham ciência desse prazo, né? Porque muitos judeus naquela época tinham a vinda do Messias como um guerreiro até, né? Ou até rico, ou que viesse com espada para poder dizimar os romanos naquela época. Mas só que eles se frustraram porque ele veio para combater com a palavra, né? Ele veio combater com o amor, ele veio combater com o arrependimento, com o perdão. Por isso que muitos não receberam, porque muitos não entendiam, né? Então a missão dele foi essa, e essa missão dele também é para nós hoje, né? Para a gente trabalhar enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos ar nos nossos pulmões, ou seja, não deixar para depois o que a gente pode fazer agora, porque a gente não tem certeza se vamos amanhecer vivos amanhã, né? A gente não tem certeza do nosso daqui a pouco. Agora estamos aqui e daqui a pouco a gente não sabe. Então ele nos orienta também a trabalhar enquanto estamos vivos, né? A não perder tempo. A verdade é essa. Então ele sabia quando o ministério dele estava para findar, e também ele chamou aquele período de dia, né? E ele precisava fazer toda a obra para a qual foi enviado pelo Pai durante esse curto espaço de tempo. E quando ele falou assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? No versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso não quer dizer também que quando ele deixasse esse plano terreno, a luz, que era ele, iria embora com ele. Não, em momento nenhum. Ele estava falando... Ele deixou conosco. Isso. O Espírito Santo. Exatamente. Ele disse o quê? Que pessoalmente ele era a luz que estava andando em nosso meio, né? Mas que quando a missão dele terminasse, né? Aí é que vem a história da visão ao cego. Ele abriria a nossa visão para que nós enxergássemos, não só fisicamente, como ele curou o cego, mas também espiritualmente, para que nós pudéssemos enxergar o que é o reino de Deus. Quando ele diz, é chegado a vós o reino de Deus, né? Hoje ele nos deu essa visão. Mas por quê? Alguns judeus naquela época não conseguiam enxergar isso. Porque a gente não pode aceitar o que a gente não acredita. Eles não aceitavam Jesus, então eles não acreditavam em Jesus. Eles tinham Jesus como pecador, porque ele fazia maravilhas no sábado, né? Dentre outras coisas. Então eles não aceitavam isso. Então não tinham como eles acreditar. Não tinham como eles acreditar que aquele homem, que a Bíblia diz que nele não tinha formosura alguma, que no meio da multidão ele era comum, ele era como uma pessoa comum. Um judeu qualquer. Então eles não aceitavam também isso. Eles não aceitavam que Jesus não tinha formosura. Eles não aceitavam que Jesus era filho de um carpinteiro. Eles não aceitavam que Jesus era pobre e que andavam com eles, né? Então tudo isso para eles era como se fosse um escândalo, né? Eles tinham outra visão do Messias. Então ele veio principalmente para nos dar também a visão espiritual. Ele veio também para nos livrar desta cegueira, né? Da cegueira espiritual. E a forma como ele curou, eu fiquei assim pensando, bastante curioso, mas por que ele usou saliva com lodo? Será que tinha poder na saliva dele? E será que tinha, né, alguma coisa ali que era poderosa e ele mandou que ele encharcasse os olhos com lodo e ele fosse se lavar no tanque de Siloé, no caso o cego? Mãe, Né? Eu vejo assim, que Jesus usou de uma, como nós dizemos hoje na gíria, uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Uma pegadinha para o cego, né? Porque é interessante, queridos irmãos, que o Senhor, as coisas espirituais não são bem entendidas pelas pessoas que têm apenas os olhos materiais. Exato. Né? E quando Jesus... Interessante, veja o que é que Jesus faz.
Jesus cospe Cospe, na terra, faz um lodo, faz o lodo, como faz se fosse aquela, um unguento, aquela, né? aquela lama, Isso. né? Vai e passa no olho, nos no olho olhos do cego e diz, vá, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, né? E o enviado. O enviado. Então, Isso. vai e lave lá no tanque de Siloé. Quer dizer, era exatamente esse lodo que não passou nem dentro dos olhos, passou nos olhos, obviamente passou por fora dos olhos, né? Então, era o cuspe, a saliva de É o Jesus. cuspe, era saliva, que Era o que tinha um lodo poder curativo. feito ali, né? Que ia curar. Eram as águas desse Do tanque. que iam curar esse homem. Então, o que é mesmo que ia curar esse homem? Aliás, o que foi mesmo que curou esse homem? foi a fé, porque ele acreditou, né? E naquela época, onde Jesus, né, era escandalizado por alguns rabinos, era justamente a questão dele curar no sábado, né? Eu vou dar um exemplo. Se naquela época, né, nós tivéssemos um animal, a gente podia pegar água, jogar água no farelo, mas só que a gente não podia misturar. A questão era a mistura, né? Eles não aceitavam que misturasse, né? Porque eles tinham o quê? Que o sábado era guardado não somente para a questão física, mas espiritual e mental, ok. E também, na ideia deles, como o cego, ele tinha cegueira de nascença, então não era uma cura emergencial. Emergencial. Porque aquele homem não estava com a saúde debilitada, ele não estava correndo risco de vida. Então, na ideia dele, poderia deixar para o dia seguinte, né? Mas só que como Jesus é Senhor também do sábado, né? Como ele é Senhor do sábado, não é o dia para o homem, não é o homem para o dia, não é o dia para o homem, mas é o homem para o dia. Para o dia. Porque quem vale mais, quem é maior, o dia ou o homem? É o homem. Então, ele era maior do que tudo isso. Então, pelo fato dele ter misturado a saliva com lodo e ele misturou, aí Jesus é pecador. Aí ele foi tido como pecador. Então, infringiu a lei. Exatamente. Ele ali estava, né, transgredindo uma tradição rabínica que permitia apenas a unção em outros dias. Mas só que, partindo dessa visão de crença, partindo dessa visão de obediência, partindo dessa visão de que ele veio para curar também essa cegueira espiritual, né? Ele disse o que é o homem, vai, lava-te, e ele foi, com os olhos ainda vendados, que estava cheio de lodo, pela fé dele, E pela ainda foi obediência, cego. ele ainda foi cego, né? Pela obediência que ele teve à palavra de Jesus, quando ele se lavou, ele voltou a enxergar. Obediência. Obediência. É muito interessante a gente pensar nessa expressão, obediência, não é? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Né? Então, o cego obedeceu. Interessante que o cego não para perguntar assim, vem cá, quem é você? Por que eu tenho que ir? Não, ele vai. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele não viu nada ainda. Não viu nada ainda. Ele estava sem ver, né? E ali a fé dele se Mas manifestou. ele acreditou na ordem de Jesus, vá. E ele foi. Né? Isso foi o mais importante para a vida dele, né? E a partir daí agora começa aquela questão, né? Então, porque ele vai, né? Se lava, né? Voltei a enxergar. Voltei a enxergar, né? Voltou não, porque ele é o cego de nascença. Não voltou a enxergar porque ele é cego de nascença. Ele começou a enxergar pela primeira vez, né? Verdade. Então ele vem naquela euforia, naquela alegria. Vamos imaginar, meus irmãos, uma pessoa que nunca tinha visto a luz do dia,
Uma pessoa que, se talvez tivesse família, nunca tinha contemplado o rosto da esposa, ou filho, se ele tivesse, ou os seus próprios pais. Mas a alegria, a euforia daquele homem, ele estava muito feliz, porque agora ele estava enxergando. Né? Interessante que os judeus, os fariseus, os judeus, eles não se alegraram naquele momento com aquele cego. Do contrário, eles começam aquele interrogatório, né? Para saber como foi, quem foi a pessoa, quem era aquele homem, né? O que foi que aconteceu, como foi o milagre, e aconteceu no sábado, né? Jesus tinha feito o que era proibido pela lei de Moisés. As pessoas acharam que Jesus tinha infligido a lei, né? Eles estavam muito preocupados numa religiosidade. Certo? Né? E Jesus havia feito duas coisas proibidas, né? Curar no sábado, e como você se referiu, e curar uma pessoa que não estava correndo risco de vida. Né? Nenhum. Então, diante dos fariseus, o homem foi solicitado para prestar conta. Meus irmãos, a gente observa isso no nosso cotidiano. Muitas vezes tem pessoas que estão jogadas na sarjeta, na lama, e muitas pessoas não se preocupam de levar uma palavra de exortação, uma palavra de salvação. Muitos não querem, nem se importam com essa pessoa. No momento que essa pessoa aceita Cristo, se torna uma nova criatura, aí começam as críticas, as zombarias. É a humanidade do passado, é a humanidade também hoje, certo? E essa crítica que começaram com o cego, levaram até ao momento de que ele ficou até angustiado, ele ficou irritado. E a gente vai encontrar o seguinte, que eles vão e procuram até os pais do cego. Para atestar que realmente ele nasceu cego. Vem cá. Se não era alguma tramamóia deles, né? Se era, né? É verdade. Tipo. E a gente pode observar aqui no versículo 15, né? Eles interrogam, levaram os fariseus aquele que antes era cego, e que era sábado, a gente já viu, né? E perguntaram a ele o que foi que aconteceu. Ele disse, olha, foi o homem que chegou, que fez lodo, né? Passou dos meus olhos e mandou me lavar, e eu fui, me lavei, e agora eu vejo. Né? E voltaram de novo a perguntar ao cego, né? O que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele, sim, ele abriu os olhos, é um profeta. Os judeus, então, acreditaram que ele tinha sido, não acreditaram que ele tinha sido cego, e que agora ele pudesse ver. E agora, chamam os pais, não é? No versículo 19, chama os pais. Interessante notar, irmãos, o seguinte, que os pais do cego, eles ficaram com medo. Sim. Com medo dos fariseus. Eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, né? Expulsos da sinagoga. E eles, então, dizem o seguinte, é nosso filho. Eles disseram que eram filhos. Apenas confirmaram que ele não era seu filho, e que havia nascido cego. E o restante, eles não podiam responder pelo cego, com medo. A gente pode observar aí no versículo 21, vejam aí, irmãos. Eu gosto muito de fazer a leitura na Bíblia, para poder a gente conferir. Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Ou seja, a responsabilidade é toda dele. O que ele disser está dito, e eu não tenho nada a ver com isso. Foi basicamente, né? Isso. Quando os pais poderiam dizer, não, aconteceu mesmo. Não é? E ali, naquela hora que ele estava sendo interrogado, até os pais, coitados, acho que não tiveram nem aquela alegria de ver o filho enxergando.
Porque já foi, né, naquela coisa, Naquela naquele pressão. interrogatório, naquela pressão. Isso, porque estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais lhe disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha cego e disseram: diga a verdade diante de Deus. Imagine, diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Gente, que resposta fantástica. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. E aí ainda perguntaram outra vez: o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? E o cego disse: eu já lhes disse, eu já contei tudo. Tenho que repetir. E o cego então conta de novo, né? Porque vocês querem então ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? Que afronta. E eles responderam: discípulo dele sejas tu. Oh, gente, que absurdo. Meus irmãos, quanta cegueira espiritual. Aqueles fariseus, eles estavam questionando tanto o cego, que agora enxergava duas vezes. E, na verdade, também, o que eles não conseguiam aceitar era essa afronta, porque eles eram os homens da lei. Eles eram os mantenedores, digamos assim, da verdade. Então, eles estavam sendo confrontados por uma pessoa, digamos assim, que não tinha leitura. Não, vamos dizer, né? Por um homem que chegou e que debatia com eles, frente a frente, né? Falava do reino de Deus com propriedade, e eles não tinham nem o que dizer, porque eles estavam sendo confrontados. Então, aquela pessoa de ego elevado, cheio de si, cheio de verdade, e eles eram como se fossem os protetores da lei, eles estavam donos do saber. Isso, os donos do saber. Então, aquilo para ele era uma afronta sem tamanho. Por isso também que eles não aceitavam Jesus, né? Que para eles era um homem desconhecido, um homem que não tinha linhagem, um homem que não era rico, um homem que não tinha posses. Então, o que é que a gente vai ouvir de um homem que não tem nada? Verdade. Não é? Então, eles não aceitavam isso. E outra coisa, o homem não se deixou intimidar. A palavra de Deus diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Interessante, que a gente vê até na história dos discípulos, quando Pedro negou a Jesus, mas agora, depois que ele se arrepende, depois que ele volta a ser realmente o discípulo, né, fiel ao Senhor, o que é que ele diz diante do Sinédrio? Mas importa obedecer a Deus do que a vocês. Sim. E aquele cego, ele foi até irônico. Se os fariseus pensaram que ia intimidá-lo, não o intimidou, porque do contrário, ele ainda disse, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo, né? E vocês também querem ser discípulo dele? Né? Então, corajosamente, destruiu todos os argumentos dos fariseus. Então, eles partiram para um insulto e o acusaram de haver nascido todo em pecado, e isto é, de ter cometido pecado mesmo antes de nascer, condenando-o como um depravado e incorrigível. O interrogatório terminou com o que os pais do homem que havia sido cego mais temiam: a expulsão da sinagoga. Quer dizer, eles foram expulsos da sinagoga porque os judeus, os fariseus naquele momento, né, não aceitaram o que Jesus havia feito naquele momento. Então, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos, disse o cego. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende.
Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. Irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês. Alguns anos atrás, né, nós tínhamos alguns irmãos, quando o evangelho começou aqui em nossa cidade, e alguns irmãos iam sendo evangelizados, e aceitavam Jesus, e uma vez começaram a falar muito de uma santa que estava curando, né? E as pessoas estavam indo, acho que era para um lugar chamado que a Santa Bárbara, né? E aqui em Aratuípe tinha uma irmã que era cega, e a irmã Nini, né, muito preocupada, foi lá na casa dessa irmã, visitar essa irmã, né, preocupada que alguém também estivesse pegando essa criatura para poder levar para este lugar que tinha uma santa milagrosa que estava curando. E a irmã Nini, então, chegou lá, que é a discipuladora dos crentes, né? E chegou lá para visitar essa irmã. Essa irmã, o nome dela é Irmã Candinha, né? Chegou lá, e a Irmã Candinha, tudo bem? Como é que está? Ela, além de ser cega, ela ainda era também surda, né? Um pouco surda. E ela disse: ô, irmã Nini, a irmã está ouvindo falar, né, dessas pessoas que estão indo para esse lugar aí, olha, para a santa curar e tal. E a irmã Nini disse: ai, meu Senhor, sim, o que é que a irmã acha disso? A palavra de Deus diz que se até alguém disser assim: eis que ele está aí no telhado, não desça, não vá, não saia. A palavra de Deus estava no coração dessa irmã, né? E olha a certeza que ela tinha em Jesus. Ela disse: eu, minha irmã, não vou para canto nenhum não, já me chamaram, não vou não. Porque se o meu Deus quiser me curar, Ele vai me curar aqui dentro de minha casa. Oh, irmãos, que coisa linda, né? Que certeza de salvação. Ou, em outra ocasião, uma irmã, a irmã Maria José. A irmã Maria José era uma criatura assim, bem interessante, bem engraçada. Ela tinha uma maneira peculiar de aprender os versículos da Bíblia e de recitá-los de acordo com a interpretação dela. Era interessante, a irmã Maria José, recitar os versículos da Bíblia, né? Tinha o mesmo, o Salmo 121, ela dizia assim: eleva os meus olhos para os montes e disse: meu Deus, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Olha a maneira como ela interpretava, né? E uma certa vez, duas pessoas bem influentes aqui na cidade, que por respeito eu não vou nem citar nomes, né? E estavam conversando. Ei, dona Maria, quer dizer que a senhora agora é crente, né? Mas a senhora é crente, a senhora não sabe ler. Então a senhora tem que seguir o que os outros dizem. A irmã Maria José, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, apesar de ser nova convertida, ela disse: não importa, eu não sei o ler, não sei o escrever, mas eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, irmã Maria José começou a falar e disse: ó, Jesus disse que bem-aventurados que não me vê, mas crê. E as pessoas, os dois ficaram pasmos diante dela. E sabe qual foi o comentário? Gente, eu não sei o que é que acontece com esse povo. Esse povo não sabe ler, não tem cultura nenhuma, mas quando passa a ser crente, olha aí, passa a ser letrado. O que é letrado? É que conhece as letras. Quer dizer, passa a ter conhecimento da verdade. Então, naquele momento, gente, aquele cego já tinha sido envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele cego já conhecia, não é? Ele já tinha recebido o toque do Espírito Santo, que ele quem diz. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende.
Ou seja, eu sou pecador. Mas ele atende. Né? Uma coisa eu sei, é que ele me curou. Né? E aí, irmã Ionã? E aí, Encontrado por Jesus. Encontrado por Jesus, você falou de um caso aí de curar em casa, e eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo, né? Certo que antes, né, de eu me converter ao Senhor, ao Evangelho, tinham pessoas que oravam por mim. Amém. Né? Amém. E eu me lembro da minha primeira oração que eu fiz para o Senhor, que foi dentro do meu quarto. Eu já falei até sobre essa experiência na classe de jovens, em outro momento. Mas quando nesse ponto aqui, encontrado por Jesus, eu fui encontrada por Jesus. Eu também fui. Né? Amém. E assim, glória a Deus. E assim, foi algo assim que eu nunca tinha pensado que eu poderia viver. Né? Eu estava em casa e eu entrei no meu quarto, porque as orações que eu sabia não era essa que a gente ora hoje, né? Era aquela coisa mais... Já decorada, já decorada. Pronta. Não era essa oração pronta. E eu comecei a falar com Deus pela primeira vez. A coisa que eu falei foi: Senhor, eu me lembro como se fosse hoje. Senhor, eu sei que eu tenho um coração muito duro. Me ajuda, Senhor, que eu sou difícil. Me dá um coração de carne para que eu possa te sentir. Amém. Essa foi a minha... E eu nem sabia que tinha essa passagem na Bíblia. Na Bíblia. Porque eu não pegava a Bíblia para ler, eu não tinha a Bíblia. Eu não sabia que tinha uma passagem que se falava a respeito disso, né? Que ele transforma o coração de pedra em coração de carne. E eu estava dizendo para ele que eu era uma pessoa difícil. E que eu tinha um coração muito duro e que eu precisava sentir ele. Então eu disse: Senhor, transforma o meu coração de pedra em um coração de carne, para que eu possa te sentir. E ali, naquele momento, eu fui encontrada por Jesus. Amém. Então, é justamente isso que faltava na vida deste homem que foi curado, né? Ele precisava ser encontrado por Jesus. Ele precisava ser curado não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele precisava vivenciar o que é a luz do mundo. Ele precisava ser discípulo de Jesus. Ele precisava conhecer a verdade. Ele precisava ganhar um novo coração, né? E quando Jesus ele ficou sabendo que ele foi expulso, ele foi ao encontro dele, né? E no versículo 35 ele diz: Jesus ouviu que eu tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aí ele pergunta no versículo 36: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Sim. E ele responde: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Fala contigo. No verso 38 ele disse: creio, Senhor. E então ele se ajoelhou e ele adorou. Então, quantas pessoas hoje estão sendo encontradas por Jesus e muitas das vezes não têm a humildade de dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu sou uma pessoa difícil, como eu disse para ele: Senhor, eu sou uma pessoa difícil, então eu preciso do Senhor. Quantas pessoas hoje, né, quantos corações estão assim: ó, Jesus está batendo na porta e só precisa disso para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero te seguir. Porque foi isso que ele fez com o homem que foi curado, né? Jesus foi ao encontro dele e ele disse: mas quem é você? Mas quem é ele? Ele foi curado, né? por Jesus e não tinha visto Jesus. E não tinha visto Jesus. E ali aquela capa foi tirada da frente dele e ele enxergou e ele acreditou. Né? Verdade. E ele nos leva a crer nele, né? A observar a sua palavra. Ele nos leva a obedecer a sua palavra. Né? Ele tem falado a tantas gerações, a tantas pessoas, né? Pessoas que vêm até a igreja, que dizem assim: não, mas eu tenho Jesus. Quando a gente pergunta assim: mas você quer aceitar Jesus? Tem pessoas que dizem: mas eu tenho Jesus. Mas não querem ter compromisso. É isso, não quer ter aquele compromisso. Então essa pessoa ainda está cega espiritualmente. Com certeza. Porque se tivesse dimensão do que é o reino de Deus e do que é
você poder enxergar a luz do mundo, que é Jesus, no seu coração e na sua vida, né? A pessoa, então, se entregaria a Ele por completo. Então, essa é a cegueira espiritual que, infelizmente, ainda existe na vida de muitas pessoas, né? E Ele está aí para curar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Ele não é invasor. Isso. Uma coisa também que nos chama a atenção é que Jesus sempre atendia a necessidade a priori, Sim. não é? Das pessoas. Então, esse cego aqui, qual era a necessidade primordial desse cego? Humanamente falando, era o quê? Enxergar. Jesus, então, cura fisicamente Sim. aquele cego, que ele foi pela fé, e pela fé ele já estava sendo também curado espiritualmente. Né? Tanto é que quando ele encontra Jesus, ele não sabia que Jesus tinha sido exatamente aquele que o havia curado. E o que é que ele faz? Ele adora a Jesus. Isso. Ele se prostra diante de Jesus como o Salvador enviado por Deus, ou seja, como o Messias. Certo? O esperado. Então, Jesus não apenas deu a cura física daquele homem, como também a cura espiritual. a cura espiritual. Ali, aquele momento de Jesus voltar para se encontrar com o ex-cego, foi para carimbar, não é? Para confirmar aquela cura da alma daquele cego. E os fariseus, tão obstinados e hostis, não é? Rejeitando crer em Jesus, por isso estavam julgados. Não é? Aqueles que pensavam que tinham luz eram cegos, como está aí no livro de João. João 3, no versículo 18, ainda João 9 também, o 39, diz assim: Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso. Né? Porque eles estavam cegos espiritualmente. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Exato. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Eles não queriam abrir os olhos do entendimento para compreender, não é, Jesus como o Filho de Deus. O homem que expulsaram viu a Jesus à luz do mundo e creu nele. Amém. Né? Como Jesus faz as analogias dele, né? Essas comparações tão importantes. Por que ele diz assim: eu sou a luz do mundo? Quer dizer, eu sou o Messias, o enviado por Deus, para que este mundo conheça a salvação eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho não tem a vida. Não é? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não é? E concluindo esta lição, tão boa, né? Ótimo. Poderia estar aqui falando. Concluindo, então podemos ver que aquele que pensa que conhece a verdade, mas rejeita a Jesus, é cego espiritualmente e continuará na escuridão, porque só o Senhor Jesus é a luz que conduz à vida eterna. Enquanto o ser humano for arrogante, achar que ele é o dono da verdade, que ele é o conhecedor, que não precisa do Senhor, que ele não precisa do Senhor, que ele não precisa se humilhar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, quando as pessoas não querem se humilhar diante do Senhor, nada acontece. O milagre não acontece. O milagre não acontece. E o segundo? Quem vê é aquele que crê em Jesus,
pois Ele é quem ilumina verdadeiramente, é quem dá vida eterna. Então, Ele veio para iluminar a nossa vida. Ele veio para nos tirar do jugo do pecado e da morte, e olhando para Ele, né, tendo essa visão espiritual do reino de Deus, de Jesus, da luz do mundo, é quem nós temos a garantia de vida eterna. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e nós o recebemos como único e suficiente Salvador, aí nós temos a garantia de vida eterna. Amém. O cego que foi curado representa bem o cristão, que ao testemunhar de Cristo pode sofrer perseguição, pode ser incompreendido. Se o testemunho do crente o afasta das pessoas, aproxima-o mais e mais do Senhor. Jesus. Amém? Amém. Quando a pessoa aceita Cristo, muitas vezes é perseguido. Mas não tem problema não. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom. Pode ser perseguido. O cego foi perseguido, mas ele não abriu mão da sua fé. Eu lembro que logo quando eu me converti, que algumas pessoas da minha família, Ana, você agora é crente? Eu digo, sou, agora eu sou crente. Mas isso é coisa de momento. Aí eu digo, meu Deus, misericórdia. É porque ainda está cego espiritualmente, né? Espiritualmente. E é só pedindo a Deus que abra a visão, né, dessas pessoas aí. É verdade. Meus irmãos, nesta manhã nós aprendemos mais um pouco dos milagres de Jesus. Aprendemos que Ele é a luz do mundo. E quem segue a Ele não tropeça. Quem segue a Ele não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. A luz que esse mundo precisa. Quantas pessoas estão em plenas trevas neste momento? Verdade. Porque não querem enxergar a verdadeira luz que é Jesus. Louvado seja Deus, porque nós um dia encontramos esta luz que é Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. E que nós possamos continuar sendo luz. Amém. Né? Por onde Luz passar. para levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão nas trevas. Né? Em trevas. Exatamente. Não é ou não? Foi muito bom Muito bom. Muito tê-la bom. conosco nesta manhã. Como a irmã Zilda disse, né? Quando eu disse, mas vai ser eu e irmã Ionan, né? Porque os demais que foram convidados não puderam vir. Mas a irmã Zilda disse, com certeza, vai ser muito bom. É muito bom. Foi muito E bom. pela graça de Deus, né? Ele nos abençoou nesta manhã. E com certeza todos que estiveram participando deste momento da EBD também foram edificados, como nós também Amém, com fomos certeza. edificadas. Irmã, conclua orando neste momento. Amém, sim. Amém? Vamos orar ao Senhor, Sim, meus vamos irmãos. orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo milagre da vida, pelo dom da vida. Ó Deus, de podermos estar aqui nesta manhã, cultuando ao Senhor, ó Deus, aprendendo mais do Senhor, que é a Tua palavra, a Tua verdadeira, ó Deus, palavra, que nos preenche, que nos alimenta, ó Deus, e queremos te pedir também por cada pessoa que ouviu, ó Deus, esta palavra, ó Deus, que se houver ainda alguém cego, ó Pai, espiritualmente, ó Deus, que o Senhor venha dar visão, ó Pai, Amém, para que possa enxergar o Teu reino, para que possa enxergar, ó Deus, a luz do mundo que é o Senhor Jesus Cristo, que veio se entregar por cada um de nós para nos dar a vida e vida com abundância e garantia de vida eterna. Amém, Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo em Jesus, ó Deus, para que a cada momento, ó Pai, a cada dia que passe, possamos ser luz também por onde quer que passemos, Senhor, para que possamos, ó Deus, alimentar também a vida de outras pessoas, ó Deus, com esta luz que está em nós, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais em Ti, Senhor, pois nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós carecemos do Senhor, da Tua graça e das Tuas misericórdias. Ó Deus, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus em Cristo
continue nos abençoando e nos concedendo uma semana de graça e paz. Amém. Não esqueçam, irmãos, não é que o santuário está aberto domingo, né? Todo domingo pela manhã, né? Então você pode vir aqui, orar, pegar seu recadinho aí da família, trazer também o seu recadinho, certo? E não esqueçam também de, durante a semana, estar lendo, né? Olhe, diariamente com a palavra de Deus, de acordo com o tema. Tem todas as lições para cada dia da semana, né? Lições bíblicas que vêm nos clarear muito mais a respeito do tema a ser estudado. Amém? Amém.